Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Agradeço ao Teatro Bradesco por ceder o espaço para a gente fazer essa bela festa para a Leila, que ela merece. E, antes, eu queria chamar a Leila para falar um pouquinho para vocês sobre esses dois. Por favor, Leila. Não tem voz, não. Gente, quanto mais luz na plateia, melhor para ver todo mundo. Super emocionada. E eu tenho que explicar por que essas duas lindezas estão aqui. Eu acho que a parte do livro que eu mais gostei de escrever, quem ainda não leu vai ver, vai entender o que é, foi uma cena em que a Ana, personagem, está no México, encontra um amor no México, e ela está com esse amor ilícito na casa dele, e eles dançam. Ele prepara um mojito para ela, uma bebida cubana, e ela fala, só falta uma música cubana aqui. E ele toca, ele põe para tocar esta música, que é o Lamento Cubano, nessa versão do Bebo Valdés, que era um pianista cubano maravilhoso. E eu viajei naquela cena. Eu estava lá com o amor da Ana, eu estava tomando mojito, eu estava ouvindo o Lamento Cubano. Então, eu falei, tem que ter essa dança, tem que ter essa música. E aí, entrei em contato com a Diva e a Cláudia, da Dance Gallery, que eu cheguei a fazer algumas aulas, o Rafael, meu professor, está aqui, de salsa e de forró, e o Rafael vai para o céu, viu, Marcos? De aguentar essa senhora aqui, tentando fazer passos de salsa e de forró. E aí liguei para a Diva da Dance Gallery e falei, por favor, vamos arrumar esse número de dança. E veio Marcos Lobo, que foi finalista uma vez, semifinalista da outra vez, da Dança dos Famosos. Ele que dançava com a Adriane Galisteu. E agora é maravilhoso, é um bailarino maravilhoso. A Francis, que está aqui no lugar da Adriane Galisteu, brilhando esse encanto. E eu queria agradecer, então, imensamente a vocês e a Dance Gallery. E o Marcos agora abriu sua escola no Barreiro, né, Marcos? E você aceita, senhora da terceira idade, lá? Eu faço uma aula com você lá, outra com o Rafael na Dance Gallery. Super obrigada. Beijo grande. Parabéns. Obrigado. Gente, a coisa mais difícil... Estou vendo o Fernando, meu marido, ali, ele Cadê? vai ter que dançar o Lamento Cubano comigo. Aqui, Fernando, Fernando trata Trindade, de aprender. suba para dançar aqui. Coitado, Fernando, ele merece. Coitado, Fernando, Lamento Cubano. Mas nós damos conta, doctor, nós damos conta. A maior dificuldade de entrevistar, falar, conversar com a Leila Ferreira nesses mais de 50 anos que eu conheço ela, é fazer com que ela saia do papel de entrevistadora. Eu tendo a conduzir o evento, né? Desde o início, eu que vou conversar com você. Aí ela já tem uma lista aqui toda pronta. Ou seja, dessa vez eu só vou olhar, vamos ver o que acontece. A palavra é sua. Tá bom. Acalma. Tá tudo bem, Leila? Respira. Como é que está o coração? Acelerado. É.
Agradeço a presença do senhor Fabrício Carpinejar, uma careca que passou ali agora. Querido Fabrício, Cadê onde você, está? Carpinejar? Palmas para esse moço que ele merece, gente. Muito obrigado, Fabrício, está aqui com a gente. Foi laçado por uma mineira, está passando por uma temporada aqui, espero que para sempre. Leila, boa noite, como vai? Boa noite, Afonso Borges. Bem, mais um Sempre um Papo, mais um Sempre um livro, Papo, mais uma alegria que enorme. não será o último, se Deus quiser. Nem Falei o com a minha penúltimo. família, se eu falar que Falou. vou escrever outro livro, pode me amarrar. Porque o estresse desse eu nunca vi nada igual, não. Mas a gente podia começar por aí, porque não era esse livro, né? Então vamos começar por aí. Era o seguinte, onde está a Aida Veiga, minha editora querida, que fez todos os meus livros? Está por aí. Atrás, balançando a mão. Está lá. A Aida acompanhou isso desde o começo. A Aida é uma editora de não ficção. Todos os meus livros foram de não ficção. E eu falei, Aida, tem um problema sério comigo. Eu só escrevo livros que eu não compraria. Porque eu só compro livro de ficção. Eu tenho, e principalmente policial, né, Afonso? Eu leio, 90% do tempo eu leio livros policiais, e sempre ficção. E eu sonhava em escrever um romance. E a Aida tentou me convencer a não fazer isso. E eu falei, deixa eu fazer uma tentativa. Mas não estava conseguindo, de maneira alguma. Tentava. Foi um ano de tentativa. Fala das tentativas. Você foi para Lisboa, voltou para cá, escondeu no Canastra, tentou uma teve fazenda. Teve Serra da Canastra, teve Cascais, Só faltou hospício, teve né? apartamento no Rio, Hospício até eu não. entender que não era o cenário, não adiantava. O livro não estava dentro de mim. E eu falei com a Aida, não adianta, não tem livro. E eu resolvi fazer uma última tentativa, ficar lá no Rio, sozinha, uma semana. Computador na mesa, terço da mamãe aqui, a velhinha acesa ali. Eu estava cercada, eu estava muito bem cercada. E, no terceiro dia, eu falei, não adianta. E liguei para a Aida, falei, vamos desistir disso, não consigo mesmo. E ela falou, então, me propõe um outro livro, em vez dela chegar, falar lá na Planeta. Não tem livro? Propõe um outro livro. E aí eu estava lá, e a minha mãe, realmente, essa história da carta é importante falar, a minha mãe deixou uma carta para cada um dos 6 filhos ler depois que ela morresse. O meu irmão mais velho foi embora antes dela. E ela deixou tudo comigo. E falou, você entrega para os seus irmãos e lê a sua carta depois que eu morrer. E eu comecei a ler e não dei conta. E meus irmãos não quiseram ler. Falaram, não damos conta. A gente amava essa mãe demais. E eu, depois, criei coragem, li a carta, xeroquei, e eu falei, essa carta tem que entrar nesse romance de algum jeito. E a carta estava ali, do lado do computador. Leram a sua carta? Também não? Não. Nenhum deles? Não, nenhum deles. Você conhece 2 dos meus irmãos, né? Não quiseram ler. E eu estava lá no Rio, nesse dia, que a Aida falou, pensa num outro livro, e eu ali com o computador, e olhei a carta da mamãe assim, e falei, mãe, pede a Deus para me dar uma ideia. Eu nunca deixei de cumprir um compromisso profissional, né? Toda séria, toda carinha. Me ilumina para eu pensar que livro é esse. E, quando eu li a carta dela, a vontade que eu senti de responder foi imensa. Eu precisava falar tantas coisas com ela, tantas coisas que tinha naquela carta, que eu tinha que falar com ela, olhando para ela. Então, quando eu falei, mãe, pede a Deus para me iluminar, para vir ideia de um outro livro, eu olhei a cartinha dela, aquele folha de xerox dobrada assim, e falei, já sei, cartas para minha mãe. Na hora, liguei para a Aida, ela concordou. Franz Kafka escreveu cartas para o meu pai, né? Oi? Kafka escreveu. Kafka, eu tenho o livrinho dele, mas não li, porque senão ia ser humilhante, né? E, então, em 5 meses, o livro saiu. Eu escrevi muito rapidamente. Um processo muito difícil, com um irmão que eu amo, que você conhece, muito doente em Araxá. A partir da metade do livro, a doença dele apareceu, e eu pensei, eu não vou dar conta. Com ele, do lado dele, eu não vou dar conta. Mas,
lá de cima de onde estiver, Dona Lúcia. Pois é, mas você ficou quais os ambientes? Porque o percurso todo que você começar a chorar, eu vou começar a chorar também, vou passar uma vergonha aqui, puta que pariu. Não vou chorar, o Fernando falou demais comigo, não chora lá na hora, não. Cadê o Fernando? Ajuda aqui, Fernando. Não, eu já vim preparado para chorar, tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos ambientes, porque por mais que você tenha passado rápido nessa frase agora, nessa pergunta, primeiro que você mudou muito de ambiente drasticamente para tentar escrever. E segundo, quando você começou a escrever, se o ambiente influenciou? Não, eu acho que o ambiente não influenciou, não, porque estava dentro de mim. Era uma conversa com a minha mãe que independia do ambiente. Mas tem uma coisa que é importante falar, Afonso, porque eu estou falando uma conversa com a minha mãe. Na realidade, eu queria misturar a história da minha mãe, a história da minha avó, a minha própria história, com ficção. Por quê? Porque eu não ia expor a vida, né, de todo mundo assim. E pensei, eu vou criar uma personagem que tenha muito de mim, porque é a Ana, que é do interior de Minas, que vai morar em São Paulo, depois ela vai morar no México, e que passa por coisas muito parecidas com as coisas pelas quais eu passei. Então, acabou uma mistura de ficção e de realidade, né? Porque eu falo cartas para minha mãe, tanto que a gente resolveu mudar o título do livro, né? Tirar esse Cartas para minha mãe, que ia ser, porque tem ficção no meio, tem histórias criadas, né? E o que acontece? Por que tem um pedaço do livro que é passado no Egito, um pedaço passado na França, o outro no México? Porque eu fiz realmente essas viagens. Eu fiz porque eu ia colocá-las no romance. No inicial. No inicial. Entendi. No que não aconteceu. Por quê? Porque esses 3 lugares têm alguma ligação com a minha mãe. A minha mãe morreu sem saber quem foi o pai dela. O suposto pai dela era um egípcio, que saiu clandestino no navio com 12 anos de idade, de Alexandria, foi parar na França, foi para um abrigo de menores, aprendeu o ofício de alfaiate, veio para São Paulo. Os fazendeiros de Araxá iam fazer terno com ele em São Paulo, levaram para Araxá, ele teve um caso com a minha avó. E a minha mãe achava que ele era o pai dela. Quando ela tinha 12 anos, uma colega de colégio falou, não, ele não é seu pai. E ela venerava esse egípcio. Quando saiu essa coisa de DNA, eu falei, mãe, vamos fazer o exame de DNA. Ela tinha um irmão vivo. E tem hora que não dá. Eu nem te fiz umas perguntas mais difíceis, não estou entendendo. Um monte de perguntas difíceis aqui. Porque a mãe da minha mãe teve 6 filhos. Deu 5 e criou só a minha mãe. Mas um dos 5 que ela deu morava em Araxá. Então, eu falei, mãe, o Tiari ainda está vivo, vamos fazer, né? Ari, já morreu. Que era uma pessoa exótica. Ele tinha tanta vontade de morrer que, 30 anos antes dele morrer, ele fez o túmulo dele em Araxá. Todo domingo ele limpava o próprio túmulo. Ia visitar a mamãe e falava, Lúcia, vamos embora, vamos para lá, lá não paga IPTU, cemitério é o melhor lugar de Araxá. É o pior lugar de Araxá. E a mamãe falava, vai a ser, a vida é boa demais, eu não quero ir de jeito nenhum. Araxá é um cemitério, gente, que a primeira vez que eu fui lá, eu nunca mais ponho o pé nesse cemitério. Você sabe da história, não sabe? Eu te contei, eu fui com... que era o presidente da Memorial da América Latina, o doutor... Como é que ele chamava? Eu não sei nome de autoridade. Não, mas é de Araxá, gente. Me fala de pessoa comum que eu te cito todos. Falou que é autoridade, eu tenho amnésia. Já morreu, coitado. Aí eu entrei no cemitério de Araxá e o lado direito do cemitério é todo da família de Araxá, Afonso Borges. Então, só tem assim, Cláudia Afonso Borges, João Afonso Borges. No terceiro túmulo, eu já pressa, né? tinha voado lá para fora. Eu nunca mais eu entro naquele cemitério. Santa Maria, você põe a mão assim, está lá, Afonso Borges.
Mas o cemitério de lá é alegre, porque tem o Terêncio, que era um engenheiro, gente boa demais. E estava, acho que com 60 e poucos anos, teve uma doença grave, sabia que ia morrer dali a pouco. Chamou um primo dele e falou, anota aí o epitáfio que eu quero. Olha, escreve aí o que eu quero no meu túmulo. E o primo anotou, poucos dias depois ele morreu, e o Terêncio era uma pessoa tão leve. Estava com 1000 problemas de saúde, de dinheiro, de casamento, mas era uma pessoa leve. E hoje você chega no cemitério em Araxá, está lá o epitáfio dele. Só me faltava essa. Então, lá tem o epitáfio do Terêncio, tem o meu tio. E o meu tio pôs a foto dele no túmulo. Então, as pessoas chegavam, gente, seu Ari morreu, eu já não sabia. Dali a pouco, encontrava com ele com a vassoura. Assim. Era uma coisa assim. O Dirceu já fez o epitáfio dele? Não, ainda não. É isso que eu queria saber. Mas aí, o fato é que eu falei, mãe, o Tiari ainda está vivo, ainda estava vivo, vamos fazer o exame de DNA para você saber se o vovô Latif Alá, a gente fala vovô Latifala, se o vovô Latifala era seu pai. Ela falou, não, eu tenho tanto medo de não ser que eu prefiro morrer com a dúvida. Ela não quis fazer. Então, eu fui a Alexandria, onde ele nasceu, por causa da minha mãe. Fui ao México, que a mamãe foi lá duas vezes. Ela amava o México. E fui à França. Quem tem mais de 60 anos aqui vai saber quem foi, uma escritora que vendia igual água. Ela vendeu, foi um dos maiores fenômenos editoriais do século XX e depois ficou completamente esquecida. Nem na cidade dela ninguém conhece. Fernando andou lá comigo, ele viu uma dificuldade. M. Dely, Madame Dely. Está vendo? Vocês falam entrega a idade na hora. Eu li Madame Dely na adolescência. Eu li Madame Dely, porque a mamãe era apaixonada pelos livros dela. E eu falei, eu quero ir no túmulo da Madame Dely. E fomos, e foi uma coisa assim, foi mágica. A história da Madame Dely, que está no livro, é toda verídica. Eu fui conseguir ir na casa onde ela morou com o irmão, porque, na realidade, não era uma mulher, era um casal de irmãos, que tinha o pseudônimo M. Dely, né? E a gente achava que era Madame Dely. Já está o outro olhando na internet? Eu não posso querer falar para você que eu escrevi aqui. Depois do evento eu te falo. Sim, senhor. E, então, por isso, tem esse deslocamento, que é interior de Minas, é São Paulo, é Egito. Mas, em vez de eu colocar a minha experiência pessoal, aí eu coloco essa personagem, a Ana, né, para as coisas ficarem mais nebulosas, no bom sentido. Pois é, entrando nisso, você criou alguma barreira de proteção ao escrever ou conseguiu colocar as suas experiências que são ficcionadas com que temperatura? Não tinha barreira de proteção, porque a Aida me deu tão pouco tempo que ela queria que eu entregasse o livro. Sobrou para você de novo, Aida. Eu tinha que escrever o livro em 5 meses, não tinha como, né? Então, eu pensei, é o que vier. Assim, eu mostrei para algumas pessoas, né? Eu mandei para ela, mandei para o Agualusa, que fez a 4ª capa do livro, mandei para o Evandro, meu primo, que é Prêmio Jabuti, né? Evandro Afonso Ferreira. Do ano. E estava querendo desistir. Oi? Ele implicou muito com o livro? Não, falou, Não? vai em frente, porque eu mostrei para umas 3 amigas e elas estavam achando triste demais. Está muito triste, está pesado, está triste, está pesado. E aí, lá em Lisboa, eu e Fernando estávamos lá em Portugal, eu fui me encontrar com a Agualusa para ele me dar uma orientação, e ele falou, se o que está dentro de si é triste e pesado, escreva triste e pesado. Falei, era o que eu precisava, né? E o Evandro não ia achar ruim nunca, porque o Evandro só escreve coisa triste e pesada. Exatamente, né? exatamente. É o mestre. Os livros do Evandro Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos. Foram todos. É por aí. E os nossos pais eram irmãos, o que explica
a literatura do Evandro e os meus rabiscos, os meus rascunhos. Os nossos pais nos colocaram no caminho do desespero, talvez. Você já pensou em fazer uma síntese? Se você tivesse que fazer uma síntese do livro? Uma síntese? Eu nunca fui boa de síntese. Quando eu era repórter da Globo, eles falavam, uma vez eles me mandaram aqui para fazer um jogo de vôlei no Minas, e eu falei, mas eu não entendo nada de esporte. Aí o Túlio Ottoni, que era o editor do Globo Esporte, falou, nossa, a Leila vai chegar com um off, um texto assim. O vôlei foi inventado em 1800 por um inglês conhecido como Mr. Vôlei. Falou, não manda ela não, que é da texto desse tamanho. Não, eu acho que a Marta Medeiros, acho que fez uma síntese boa. A Marta, que é uma amiga querida, uma das grandes amigas que eu tenho hoje. A Marta falou que é a jornada, né? Quer ver? Eu acho que a síntese melhor é essa que ela fez aqui. A gente finge que está calmo e a mão entrega. A transformação de uma menina em mulher, ela pôs, o amor que sinto agora é nervo exposto e coração na mão. A transformação de uma menina em mulher e as consequências dessa viagem sem volta. Né? Então, eu acho que é isso mesmo. Tem uns ritos de passagem aí, né? Dolorosos, mas belos. Eu acho que a minha mãe está em cada frase desse livro, em cada palavra desse livro. Esse livro é engraçado. Teve uma repórter que me perguntou essa semana, ela falou, você fala de umas coisas pesadas, acho que foi a repórter do Hoje em Dia. Você fala de umas coisas pesadas, mas de uma forma delicada. Eu falei, gente, a mamãe era assim. Então, vai ver que, nesse livro, eu nem estou falando só com ela, eu estou falando como ela. Né? Eu adotei o tom dela, de alguma forma. O Agualusa mandou te perguntar, antes que eu falei que estava vindo para cá, se ele faz umas perguntas longas, né? Hoje tem pergunta do Agualusa? Tem, ele que perguntou chique. assim, se tudo que você escreveu é memória. Mas puxando para aquela coisa que ele diz que literatura é memória. Né? Eu acho que é engraçado, eu acho que tudo é memória, realmente. Até as coisas que eu não vivi, que estão no livro, são memória. Porque é uma ficção que é fruto da memória, é fruto do que foi vivido. Né? E tem hora que eu me lembro de coisas do livro que são ficcionais, que não cabe dizer, né, para não fazer essa separação, e eu sinto saudade, como se eu tivesse vivido aquilo, mas aquilo não fui eu, foi a personagem. Tem uma amiga minha, queridíssima, que não está aqui hoje, ela está na Itália, ela ligou para mim e falou, estou chateada com você. Mas por quê? Não, porque eu li o livro, eu mandei os originais para ela. Você nunca me contou esse episódio aqui, que era da pessoa. Eu falei, mas eu nunca contei, porque nunca aconteceu comigo. Quem me dera ter vivido isso. Né? Foi a personagem. Então, eu acho que a pergunta da Agualusa faz todo sentido. A memória te impulsiona até na hora de ficcionalizar. Né? E não só isso. A partir do momento em que você escreve aquilo vira memória dentro de você. E você já não tem mais a fronteira entre o vivido e o imaginado. Né? Fica tudo muito difuso. E isso que eu acho que é o mágico. Sabe? Eu adorei escrever a parte ficcional. A Aida estava falando comigo. Não, agora chega de ficção, não inventa isso mais, não. O próximo livro é não ficção. Eu falei, mas eu tomei gosto. Que é tão bom, né, você escrever uma coisa assim, você criar o personagem. Né? Eu achei delicioso. Essa parte da ficção eu achei deliciosa. Em que momento você sentiu que não deveria ter colocado alguma coisa no texto? Passo da experiência. Não. Do que tem de meu, da minha família, eu acho que tudo cabia ali. Sabe? Tudo, absolutamente tudo cabia. Agora, eu não me arrependo de ter colocado nada ali, que era nosso, né, da nossa família. Eu me arrependo um pouco de uma coisa que eu acho que é muito culpa do Fernando também,
que o Fernando adora geografia, história, a gente viaja, eu não sei nada dos lugares, né? Eu que sou jornalista, ele é médico, sabe tudo. E o Fernando falou, você tem que dar mais detalhes do Egito, tem que dar mais detalhes do lugar. E eu fiquei com medo de ficar com cara de viagem e turismo depois, sabe? Eu achei assim que eu deixei um pouco os sentimentos de lado, ou então, talvez, porque o processo de escrever estivesse tão assim, doloroso, né? Ainda mais com essa coisa em Araxá, da doença. E, quando entrou na parte de falar do Egito, da França, do México, eu me escorei naquilo ali, porque era um território mais neutro, né? Mas, se eu fosse fazer de novo agora, essa parte das viagens, eu teria resumido, teria dado menos detalhes e teria ficado mais no campo dos sentimentos do que da coisa dos lugares. Os sentimentos me interessam mais do que os lugares. Você me fez lembrar, o Coni tocou nesse assunto, o Juca Kfouri outro dia tocou nesse assunto, e depois do livro terminado, eles descobriram, depois de impresso, né, as palavrinhas no papel, aquele inferno que fica, descobriram coisas que eram fundamentais e que não entraram. Engraçado você me dizer isso, o Juca há pouco tempo, e o Coni, quando eu lancei o Quase Memória, ele falava muito disso, faltou duas coisas, uma experiência com meu irmão, que depois veio a falecer, e o Juca, 3 circunstâncias com o pai dele, que eram fundamentais, que não entraram. Mas isso tem, Afonso. Eu acho que eu, por exemplo, me arrepender do que eu coloquei, nada. Mas tem coisa que faltou. É claro, outro dia mesmo eu falei, nossa, eu podia ter contado essa história, né? Eu acho que eu fiquei com medo assim um pouco. É a Ângela que está ali, Ângela e Silvia, minhas amigas queridas de Araxá, que eu estava falando, mas eu não posso contar, porque essa história aqui, porque as pessoas vão saber, vão identificar. Aí, a minha cunhada, Lucinha, lá em Araxá, ela falou, eu falei, Lucinha, eu estou contando isso no livro, mas eu mudei os nomes todos. Ela falou, mas o que adianta quem era achar? Todo mundo acompanhou isso tudo. Você tem alguma ilusão que você mudando os nomes? As pessoas, então, eu vou ficar um tempo sem ir lá em achar, viu, Ângela? Que eu contei uma história de um casal que a família inteirinha vai identificar. Afonso. Você não quer contar aqui? Já que ela não pode contar, conta você, Silvia, vem cá contar para a gente. Já que ela vai para achar mesmo de qualquer jeito, mesmo dizendo que não vai. Vamos chamar a Vera? Vamos, você não quer fazer os agradecimentos primeiro ou depois? Não, mas aí, então, está no miolo ainda. Você não está encerrando, não, né? Não. De jeito nenhum. Ela está com medo, que eles acabam muito bruscamente. É porque a gente fica com medo de esquecer os agradecimentos, e eu queria chamar uma amiga minha que vai ler uma carta aqui no palco. E eu queria chamar o Diego para segurar o microfone para ela. Não, mas peraí, a Vera não vem ainda, não. Só fazer os agradecimentos. Tá então, bom. A Vera está ali, Cadê a Vera? Ah, está ali. Mas eu queria agradecer, assim, eu vou agradecer rapidamente, porque eu tenho certeza que eu estou esquecendo uns 5 nomes. Além da Dance Gallery, dos nossos bailarinos, eu queria agradecer muito a Mônica Almeida, que fez uns bolinhos para dar para cada pessoa que estiver na fila do autógrafo. Tem um mini bolinho é redundância, né? Mas tem um bolinho, e ela fez com o maior carinho do mundo. A Emília Parísio, que ia servir um chá aqui para a gente. A Emília morou uns anos na Inglaterra, voltou e está com The Tea Experience. Mas a gente teve que desistir do chá hoje por causa da questão de estrutura, que seria complicado preparar o chá ali fora, né? Mas, Emília, super obrigada. Queria agradecer muito a Vanderleia, com quem eu trabalhei na TV Alterosa. E era uma delícia trabalhar com ela na TV, e hoje está aqui como diretora. Vanderleia e Adriana, por nos ajudar a conseguir esse espaço maravilhoso. Queria agradecer a Mariana, da Uma Floricultura, que fez o arranjo da mesa de autógrafos. Queria agradecer a DMT Consulting. Diego, para que põe esses nomes em inglês? A DMT, que é a agência que representa minhas palestras, e o Diego, que é o dono da DMT, eu até falo nos agradecimentos, ele começou cuidando da minha agenda, hoje ele é o filho que eu gostaria de ter. E o Diego é uma pessoa fantástica, a equipe dele é fantástica, e eles têm me ajudado a trabalhar e a viver. E a Ida Veiga, o que dizer para você? A Ida é editora, é irmã, é amiga,
é das pessoas que eu mais amo no mundo. Se não valesse a pena escrever livros por outras coisas, valeria por você. E o Afonso Borges, do Sempre um Papo, eu não vou agradecer, porque vocês são muito de casa, assim, a gente não agradece, não. E queria agradecer antecipadamente a Vera Fajardo, atriz mineira, que mora no Rio há muitos anos. Vera, queridíssima, que vai ler uma carta do livro aqui para nós. Vem cá, Veroca. Quero dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui hoje. A Leila é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas parece que é minha irmã de sangue. E eu conheci Leila através da literatura. O livro que eu li e me apaixonei profundamente, dela e da Cris Guerra, não sei nem se a Cris está aqui. Cris, você está aí? Ah, chegou atrasada, né? Pois é. E eu me apaixonei profundamente pelas duas. Fiquei com uma relação mais próxima com a Leila, que a Leila vai muito ao Rio, sabe, Cris? Eu devia vir mais a Belo Horizonte também para te ver. Mas é uma honra para mim estar aqui hoje e ler essa carta, que é a primeira carta que abre o livro. O livro, ela já disse, o amor que agora sinto, que eu escrevi, quer dizer, eu escrevi. Brincadeira, que eu adoraria ter escrito o que a Leila, tudo que a Leila escreve, eu gostaria de ter escrito. Então, vamos lá. Mãe, acabo de ler a carta que você escreveu para que eu abrisse depois de sua morte. Só hoje tive coragem. Só agora, mais de 4 anos depois daquele 15 de agosto, em que eu descobri que é possível parar de respirar de tanta dor e ainda assim continuar viva. Só agora meus dedos conseguiram percorrer a distância que os separava daquele envelope pardo. E foi como se você tivesse voltado. Ouvi mais do que li suas palavras. E tive vontade de ir até a cozinha e fazer um café daqueles que tomávamos juntas. Cada movimento da xícara servindo de vírgula, reticências, ponto de interrogação, ponto final. Exclamação para você, jamais. Você nunca foi de exclamar. Era eu a exagerada, a rainha do drama e dos expletivos. O fato é que você, na sua contenção, e eu nos meus transbordamentos, precisávamos do café para nos pontuar. E cheguei a me levantar agora para buscar nossas xícaras, mas antes de completar o movimento, meu corpo entendeu que, apesar de estar ali comigo, você não tinha voltado. Fiquei órfã mais uma vez. E a única saída, mãe, é te escrever. Porque agora que ouvi sua voz, cada palavra me dilacerando e abrindo as janelas do cômodo trancado onde guardei a dor de te perder, agora temos que retomar nosso diálogo de vida inteira. Quantos substantivos engoli ao longo desses 4 anos, porque só você os entenderia. Eles eram seus. Quantas frases condenei ao silêncio e arquivei no cômodo da dor, porque eram suas. Agora vejo a chance de voltar a ser filha, de desenterrar o léxico do nosso afeto e devolver a cada sílaba e a cada sentimento o direito de existir. Eu me encarrego de garantir o estoque de envelopes pardos para guardar nossas conversas. E prometo que vou chorar pouco. Não quero desperdiçar nosso tempo com lamúrias, o que não quer dizer que a gente vai falar só de alegrias. Afinal, nunca foi o nosso forte. Mas eu quero te contar que eu fui ao Egito, de onde veio seu pai.
A França, onde derramei lágrimas e mais lágrimas no túmulo da escritora que você amava. Voltei ao México, onde compartilhamos um terremoto e 2 natais para me tratar com curandeiros. E sempre, sempre me lembrando de você. Minha depressão, minhas crises de pânico vão bem e mandam lembranças. Meu casamento acabou. E vou ter que escrever uma carta longuíssima para você entender que não acabei junto. Ao contrário, nunca me senti tão acompanhada e inteira. No cômodo da dor, guardei histórias que você não imagina e vai conhecer agora. E sepultei, com direito à exumação, os sofrimentos dessa linhagem de mulheres que não conheceram o amor. Minha avó Olinda, minha bisavó Olinda, minha avó Teresa e você. Viu que não me incluí? É porque ainda tenho algo que, infelizmente, vocês já perderam. O futuro. Dou a ele o benefício da dúvida. É o mínimo que ele merece. E, no fundo, acredito que estou pronta para viver o amor, a paixão, o desejo. Qualquer um dessa família será bem-vindo pela primeira vez. Sempre lembrando que já deixei de ser jovem há séculos. Sua filha, Ana. Leila, vamos retomar, então, voltando à questão da memória, né? Eu vou ter que perguntar isso, não tem jeito. Como é que você conseguiu arrancar de você determinadas coisas? Por exemplo, aquela história do curandeiro. Você acreditou naquilo? Você acredita, a Leila Ferreira acredita naquilo mesmo? Conta a história. A história dos curandeiros. Como é que aconteceu? Eu morei realmente no México, na década de 70, muita gente aqui ainda não tinha nascido. Eu sou apaixonada pelo México, é o país que eu mais amo depois do Brasil. E essa história é incrível, porque quando eu morava lá, eu não tinha ouvido falar nisso. Eu fui ler um livro do Otávio Paz, O Labirinto da Solidão. Eu estava lendo em espanhol o livro, e ele colocou assim, La vida nos cura del espanto. Aí eu falei, a vida nos cura do espanto? Esse espanto que o Otávio Paz está falando não é o nosso espanto. Aí fui, Google, e descobri que no México eles têm uma crença no mal do espanto. E você faz o ritual de cura para quitar o espanto, né? E aí comecei a ler sobre aquilo e me apaixonei, porque eles acreditam que assim isso era uma crença indígena, ficou nas comunidades rurais e em algumas grandes cidades ainda tem as pessoas que acreditam nisso. Eles acham que quando a pessoa tem uma perda muito grande, um trauma, um susto, um ataque de animal, uma cheia, um rio que transborda, um marido que passa raiva na gente, né? Que não é o caso do meu, mas assim o fim de um casamento, quer dizer, um trauma mesmo, que a pessoa pode processar aquilo bem, entre aspas, na hora, mas lá na frente ela adoece e as pessoas não descobrem o que ela tem. Ela está com o mal do espanto. Que eles acham que, na hora do trauma, a alma sai de dentro da pessoa. A alma fica extraviada. Eu acho isso poético demais. E, como eu ia escrever o romance, eu falei, eu queria que o romance se chamasse, o romance que não existiu, se chamasse A Cura do Espanto. Né? Eu te falei. E aí eu comecei a ler sobre aquilo, e vendo que ainda existem os curandeiros que fazem o ritual de cura. Foi muito difícil conseguir, eu resolvi ir lá no México para fazer isso, e foi muito difícil conseguir, porque tem lugares que não aceitam, e os curandeiros são muito desconfiados. E teve uma história muito interessante, porque depois de eu tentar todos os caminhos, Secretaria de Cultura, Museu de Antropologia, Instituto Nacional Histórico, nada, todas as portas fechadas, eu consegui a Secretaria de Desenvolvimento,
que cuida, que olha as comunidades, né? E eu consegui um contato e fui conversando com a moça por e-mail, e ela falou, olha, a gente faz, achei interessantíssimo. Eles têm 30 postos de saúde na Cidade do México que tem na equipe de profissionais os curandeiros. Interessantíssimo, são postos de saúde mesmo. E, uma vez por mês, a secretaria dá um workshop para os curandeiros, dos 30 postos, para ver o que eles estão usando, tudo. E ela falou, você pode vir no dia do workshop? Eu falei, claro. E a gente arruma 2 curandeiros aqui. Eu queria um homem e uma mulher. Cheguei lá, eles desconfiadíssimos. Essa é uma jornalista do Brasil. Falou, jornalista, acabou, né? Será que vem aqui denunciar alguma coisa? Aí eu comecei brincando com eles. Falei, olha, eu estou escrevendo um livro, a minha personagem vai ser deprimida. E ela vai vir fazer o ritual do espanto. Mas, na verdade, quem é deprimida sou eu. Eu faço terapia há 200 anos, já tomei tudo quanto é remédio, e ninguém dá conta de mim. Eu vim ver se vocês dão conta. Aí eles aceitaram, e eu fiz o ritual com os 2. Interessantíssimo, porque eles vão falar na língua deles, no náhuatl, depois passa para o espanhol, e é tudo muito poético, eles falam as coisas muito poéticas, né? Aquela senhora índiazinha desse tamaninho, falando comigo, sua tristeza é um cobertor molhado, que já não serve, é preciso se desfazer, é uma cobija mojada que já não sirve, há que deshacer-se da cobija mojada, e ela falando assim, aquilo era de uma beleza. E o que aconteceu, vou te falar com toda sinceridade, eu saí de lá, Afonso, eu estava completamente assim, eu não tinha força nenhuma, e o que eu falo no livro é verdade, eu não estava conseguindo andar. Então, tinha um Starbucks na esquina, eu falei, eu vou tomar um café. Depois eu pensei, gente, um ritual tão bonito, não merecia acabar no Starbucks, né? Merecia um final mais de acordo. E eu sentei lá nesse Starbucks, e eu fiquei mais de 1 hora, porque eu não conseguia levantar, eu não tinha força nas pernas, sabe? Quem entende de energia vai saber explicar, né? Alguma coisa de energia, de campo energético, não sei o que é, mas agora, para depressão não adiantou muito, não. Mas eu acho assim, eu acreditei no que eu ouvi, eu acreditei naqueles 2, eu achei o ritual de uma beleza. Então, assim, eu não sei, eu não sou muito cética, não, sabe? Eu gosto dessas coisas, porque quando a gente fala curandeiro, no Brasil tem outra conotação. Lá é uma coisa da cultura indígena, respeitada, sabe? É uma outra história. Eu não paguei nada, nem um centavo pelo ritual, é tudo gratuito, né? São pessoas que estão ali amorosamente ajudando a suavizar o sofrimento alheio. É um trabalho muito bonito. Leila, você está em transição ainda, você já se considera absolutamente escritora, porque o jornalismo está sempre presente, né? Sempre há um caráter, de certa forma, informativo nos seus livros, por mais que o sentimento esteja carregado na linguagem. Você já foi para lá ou ainda está para cá? Não, primeiro, eu não me considero escritora de jeito nenhum. O Afonso Borges me colocou agora no Festival Literário de Araxá, começa 27 de junho. Será né, a autora homenageada do Festival Literário de Araxá? Falei que eu estou me sentindo Sarney na Academia Brasileira de Letras. Né? Daqui a pouco eu estou assinando Marimbondos de Fogo lá em Araxá. Falando nisso, ontem teve a notícia que ele vai voltar à política, né? Você viu? Em grande estilo, Nossa, né? Nossa Senhora. Vai movimentar o necrotério, né? Vivos, né? O necrotério vai ficar tudo doido. O pessoal do necrotério pulando. Mas, não, eu acho assim, 2 coisas. Primeiro, escritora, mas eu estou longe de ser, isso aqui não é demagogia, não é falsa modéstia. Aí eu vou ter que chamar para cá para você falar, faz favor. Vem aqui. Afonso, eu fiz, antes de fazer jornalismo, eu fiz letras, passei 4 anos na Federal, cheguei a fazer um pedaço do mestrado em literatura no México. Eu não consigo escrever de um jeito que
Talvez consiga um dia, talvez, como diz o Fernando, na próxima encadernação, né, Doc? Mas, assim, eu li muito nesses anos de estudar, de fazer letras, do mestrado. E eu sei a diferença entre uma escritora e alguém que quer escrever. A Leila, quando vai entrevistar um escritor, ela lê todos os livros do escritor. De preferência, até os que ele não escreveu ainda, dá um jeito de ler. É inacreditável o cuidado. Aí eu estou falando da jornalista Leila Ferreira. Né? Eu acho que eu sou muito mais jornalista, apesar de não exercer, muito mais jornalista do que escritora. Eu tenho esse olhar, eu adoro prestar atenção nas pessoas, ouvir histórias, recontar histórias, né? Mas, ao mesmo tempo, o maior desafio que eu me colocaria hoje, né? E eu queria mesmo ser mais nova para ter bastante tempo para conseguir fazer isso, é ser uma pessoa que escreve mesmo, assim, que escreve ficção de verdade, que perde esse olhar assim mais jornalístico. Eu tinha muita vontade, porque é a coisa que eu mais admiro no mundo, Afonso. Eu lembro do meu programa de entrevistas, 1.600 e tantos entrevistados. Chegava aqueles famosésimos, né? Gente poderosa. Quem me intimidava eram os escritores. Quando chegava um escritor, uma escritora, eu falava, nossa senhora, não dou conta. Aí, sim, eu ficava, aquela coisa até de tietar mesmo. Né? Eu sempre tive encantamento pela figura da pessoa que escreve. Né? E, na minha casa, os livros, desde muito cedo, né? Eu falo, lá em casa, às vezes, a gente não tinha direito o que comer, às vezes faltava carne, faltava roupa, né? Mas não faltava livro. Mamãe fez a gente fazer carteirinha da Biblioteca Pública de Araxá cedo. Eu, com 12 anos, saí com o meu primeiro livro no meu nome. Né? Então, assim, eu admiro tanto a capacidade que a pessoa tem de criar uma história, de te engajar naquela história, de te carregar com aquela história. Né? Eu lembro a Isabel Allende, e nem são todos os livros da Isabel que eu amo, mas eu tinha lido Paula, que me encantou. Né? Eu fui entrevistar a Isabel Allende, primeiro aqui em Ouro Preto, depois lá na Califórnia. Eu estava assim... Eu acho que a única pessoa que me balançaria mais que ela seria o Richard Guia. Né? Ele eu não daria conta de entrevistar, e a Isabel quase não dei. Porque aqui... O Agualusa é muito bonito também. Clive Owen, muito bonito também. Né? Mas a figura de quem escreve, para mim, é uma coisa mágica, mágica. Assim. Nossa, é um sonho mesmo. E, que venham outras vidas para dar tempo. Né, de... Você está no meio da vida ainda. Ô, gente, eu falei sério. Aida, dá uma chegadinha aqui e fala um pouquinho da sua experiência sobre a Leila. Já que seu santo nome foi citado em vão, você tem 3 minutos, 4 minutos de defesa. Faz favor. Você pode fazer uma pergunta. Se eu não souber responder, você responde por mim. Vem cá, pega o meu microfone aqui. Tem aqui, ó. Essa que é a moça que me convenceu a escrever, uma carioca que mora em São Paulo. E esses livros da Planeta que estão arrebentando de fazer sucesso, Cortella, Karnal, tudo ela que edita. E é minha amiga querida. Fala qualquer coisa sobre ela. Fala para ela. O que você falaria? Não, senta aqui, Afonso. Ela pode sentar na sua cadeira? Não preciso sentar, não, eu fico de pé. Bom, falar que a Leila é uma pessoa especial, eu não preciso falar, né, que vocês acho que compartilham da mesma opinião que eu. Por que eu insisto tanto para ela escrever não ficção e não escrever ficção? Primeiro, porque a não ficção, do jeito que ela escreve, do jeito que ela conta, é muito mais rica que a ficção. Porque, como jornalista, ela tem um olhar para as pessoas que poucas pessoas têm. Qualquer pessoa com quem ela converse, ela entende, ela fisga, ela sente, ela capta essa pessoa. E aí, isso é uma grande qualidade, qualidade 1. E a qualidade 2, que depois que ela captou isso, conseguiu entender essa pessoa, a história de vida dessa pessoa, ela vai lá e escreve essa história de uma forma ainda mais legal do que a pessoa contou.
Então, para mim, assim, essa é uma frase batida, falar que a realidade, às vezes, é muito melhor que a ficção. É batida, sim, mas para a Leila isso é muito real, porque ela é jornalista. Eu concordo com ela. Ela não é escritora. Eu acho que ela, acima de tudo, ela é jornalista. Mas ela tem isso. Ela entende todos nós aqui muito bem. E aí ela transmite isso nas histórias, né? Eu acho que ela tem uma missão na vida que é ajudar a gente, sabe? Tem gente que consegue ajudar a gente, né? A Leila é muito isso. Ela ajuda a gente a enxergar um pouco melhor o mundo, né? A enxergar um pouco melhor os caminhos, como é que a gente entende esse mundo. Tem pouca gente que tem essa capacidade. Pelo menos eu conheço pouca gente que tem essa capacidade. E dessa forma muito trivial, né? Ela não é uma filósofa, enfim, ela é só uma jornalista que entende a gente, entende o mundo, tem essa capacidade de contar. Então, se ela é assim, por que ela vai escrever ficção? Deixa ela continuar escrevendo não ficção, né? Não tem jeito, já vi que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Que ela não deixa. Vou deixar. É isso, gente. Mas é porque ela ama não ficção. Não, volta você aqui. Obrigada, Aida Veiga. Acho que tá bom, né? Gente, muitíssimo obrigado. Vamos para a fila. Gente, eu agradeço imensamente, imensamente. Realmente não tem como agradecer essa presença, esse carinho. É do fundo do coração que eu agradeço. Obrigada a todo mundo.